Terceiros anos, aula 1, recursos de consulta e auxílio à resposta da aula 1, semana 2. Então, no livro de vocês, nas páginas 159 e 60, tem um auxílio, um esquema explicativo sobre os modal verbs, os verbos modais. Então, na página 159 nós temos modal verbs, should, must and have to. Verbos modais. Should normalmente significa deve. Você deve fazer algo. Must significa deve também, mas vai ter outro sentido. And have to, tem de, né? Fazer algo, fazer alguma coisa. Geralmente, usamos o verbo modal, should, para indicar aconselhamento, recomendação. E o verbo modal, must ou have to, para indicar obrigatoriedade, necessidade. Note que usamos verbos modais antes de um verbo principal na forma básica. Então, should find, antes do verbo find, encontrar. Should do, antes do verbo do, fazer. Must, antes de were, usar. E have to, antes de drive, dirigir. Everybody says, I should find my passion and follow it. Todos dizem que eu devo encontrar minha paixão e segui-la. You should do more exercise. It would do you good. Você deve fazer mais exercício. Isso faria você bem, né? Isso faria bem a você. All students at this school must wear a uniform. Todos os estudantes desta escola devem usar um uniforme. You have to drive carefully. If not, you may get involved in a car accident. Você tem que dirigir cuidadosamente, senão você pode se envolver em um acidente de carro. Então, vamos ver aqui as regras, né? O should significa aconselhamento e recomendação. Então, todos dizem que eu devo encontrar minha paixão e segui-la. É um aconselhamento, uma recomendação. O should aqui, você deve fazer mais exercício. Isso faria bem a você. De novo, aqui é um aconselhamento, uma recomendação. Quando chega aqui, todos os estudantes desta escola devem usar um uniforme, nós estamos percebendo que é uma obrigatoriedade. Não é isso? A escola obriga o aluno a usar uniforme. Se não tiver uniforme, nem pode entrar na escola. Então, must está indicando uma obrigatoriedade, uma necessidade. You have to drive carefully. If not, you may get involved in a car accident. Você tem que dirigir cuidadosamente. Senão, você pode se envolver em um acidente de carro. Então, aqui é uma necessidade. É uma obrigatoriedade. Porque se você não tiver cuidado, você pode até morrer num acidente de carro, causar um acidente grave. O verbo modal must também pode indicar dedução, conclusão, lógica, ou seja, uma dedução, aquilo que é naturalmente tem que acontecer devido a um fato. Você dá um murro na parede. Qual é a dedução lógica? Você vai ferir sua mão. Abby must be a good advisor. She always gives good advice. Abby deve ser uma boa conselheira. Ela sempre dá bons conselhos. You must be very intelligent. You've passed all your exams. Você deve ser muito inteligente. Você passou em todas as suas provas. Então, aqui é uma dedução lógica. Se é uma boa conselheira, dá bom conselho. Se é muito inteligente, claro que vai passar nas provas. Então, must realmente está indicando uma dedução, conclusão lógica. Para formar frases negativas com should, usamos not, depois do verbo modal e antes do verbo principal. Então, o not está aqui entre o verbo modal e o verbo principal. Let significa permitir. You should not let others dictate what is good for you. Você não deve permitir que outros ditem o que é bom para você. Parents shouldn't choose their child's career. Os pais não devem escolher a carreira dos filhos deles, a carreira de seus filhos. Então, aqui está indicando que
o not entre o should, o verbo modal, e o verbo principal. Então, de novo, não devem estar indicando um aconselhamento, né? O que seria o ideal, mas não está obrigando a agirem dessa forma, né? Está mostrando que seria melhor assim, é uma recomendação. Para formar frases negativas com have to, usamos um verbo auxiliar na negativa. Don't, doesn't, didn't, want, antes de have to. Então, nós queremos fazer uma negativa com have to. Você tem de fazer algo. Mas quando você nega, você usa os auxiliares, não é isso? Os auxiliares do presente é don't e doesn't. Você não tem de... Não é isso? Você não tem de fazer outra coisa. Esse aqui na terceira do singular e aqui nas outras pessoas. Aqui já didn't é para o passado. Você não teve de, né, fazer. E o want é auxiliar do futuro. Você não terá, won't have to, não terá. Did have to, não teve. Doesn't have to, não tem. Don't have to, não tem também. You don't have to follow in your parents' footsteps if it's not what you want. Você não tem que seguir os passos de seus pais, se não é o que você quer. Então, você não tem que seguir. É uma recomendação também, né? You won't have to cry anymore. It's over. Você não terá que chorar mais. Acabou. Está acabado. Seja lá o que for que causou, né, o choro. Então, aqui está indicando realmente futuro. Não terá que chorar. A forma must not indica proibição. Para indicar a ausência de necessidade ou de obrigação, usamos a forma negativa de have to. Então, o must é quando proíbe. Proibiu entrar na escola sem uniforme. Mas o have to é quando não há necessidade de fazer algo. Você não tem que vir aqui nos ajudar, né? Não é uma necessidade, mas também não está obrigando a pessoa a não vir. Se a pessoa quiser ir, ela vai. You must not come to the party because you were not invited. Você não deve vir para a festa porque você não foi convidado. Então, aqui é uma proibição. Só pode ir para a festa quem foi convidado. Então, proibição. You don't have to come if you don't want to. Você não tem que vir se você não quer, já que não há necessidade, entendeu? A pessoa vem se quiser. Então, no sentido negativo. O verbo modal must não tem forma no passado. E quando desejamos expressar a mesma ideia, usamos a forma had to. Então, nunca vai ser usado no passado. Então, se você quer expressar a mesma ideia do must, você vai usar o had to para o passado. Yesterday, I didn't have to stay up so late studying. Ontem, eu não tive que ficar tão tarde estudando. Eu não tive que ficar, ou seja, é a ideia de passado. Então, não poderia usar o must, uso had to. When I was younger, I had to walk to school every single day. Quando eu era mais jovem, eu tinha que caminhar até a escola, ou ir a pé até a escola, todo santo dia. Todo dia. Single significa solteiro, né? Mas essa expressão no português a gente falaria todo santo dia, né? Todo dia. Usamos o verbo modal can para indicar capacidade, ou seja, você tem a capacidade, você sabe fazer algo, você consegue fazer algo. He can speak French really well. Ele sabe falar francês realmente bem. He can write and talk on the phone at the same time. Ele consegue escrever e conversar ao telefone ao mesmo tempo. Possibilidade, ou seja, que algo é possível, pode ou não acontecer, tem uma possibilidade de acontecer. Working as an apprentice can be good for your career. Trabalhar como aprendiz pode ser bom para a sua carreira. É possível que seja bom para a sua carreira. Permissão. Can I read your letter? Eu posso ler sua carta?
Então, está pedindo uma permissão, né? You can watch television as much as you want. Você pode assistir televisão tanto quanto você quiser. O quanto que você quiser. Então, aqui é uma permissão. Usamos o verbo modal may para indicar possibilidade, ou seja, uma probabilidade de algo acontecer. Não é uma certeza, mas é uma probabilidade, possibilidade. É possível. Learning another language may be good for your future. Aprender uma outra língua pode ser bom para seu futuro. Pode, né? Pode ser bom. É possível. They may study for the final exams tonight. Eles podem estudar para as provas finais esta noite. Ou seja, pode ser que eles estudem para as provas finais esta noite. Permissão. May I borrow your book about career choice? Eu posso pegar emprestado seu livro sobre escolhas de carreira? Eu posso? Então está pedindo uma permissão. You may go now. Você pode ir agora. Então está dando a permissão. E aqui é um exercício de treino que tem no final do livro de vocês, na página 160, sobre esse assunto. Replace the icons with the correct words in the box below to complete the following text about choosing a career. Substitua os ícones das estrelas, né, com as palavras corretas no quadro abaixo para completar o texto seguinte sobre escolher uma carreira. Write the answers in your notebook. Escreva as respostas em seu caderno. Então, aqui já está respondido, porque não é exercício para vocês, né? Isso aqui está usando como um auxílio, um treino. What does finding your passion mean? O que significa encontrar sua paixão? Encontrar sua paixão. Aliás, encontre sua paixão, imperativo. Find your passion. Many authors have written books and articles that stress the importance of finding your passion when you choose a career. Muitos autores têm escrito livros e artigos que expressam a importância de encontrar sua paixão quando você escolhe uma carreira. Some career experts say your work must be meaningful. Alguns especialistas de carreira dizem que seu trabalho deve ser significativo, ou seja, deve ter significado para você. You won't be satisfied if it isn't. Você não ficará satisfeito se não for assim, se assim não for. They say it should inspire you. Eles dizem que isso deve inspirar você. Ou seja, isso deve lhe inspirar, deve ser algo que ele faz alcançar ideais. It has to be your calling. Isso deve ser sua vocação. Ou seja, você se sente chamado para isso. É a vocação. I am not surprised some of my clients don't think it's good enough to like what they do. Eu não estou surpreso que alguns de meus clientes não acham que é bom o suficiente gostar do que eles fazem. They've heard repeatedly they must be head over heels in love with their careers. Eles têm ouvido repetidamente que eles devem estar apaixonados por suas carreiras. Devem, né? É uma obrigação. Devem. Must be. What my clients fail to realize is that we don't all find the same things meaningful. O que meus clientes falham em perceber é que nós todos não achamos as mesmas coisas significativas. Ou seja, não são significados. Não tem os mesmos significados, né? Not everyone has a calling or defines it in the same way. Nem todos têm uma vocação ou definem-a da mesma maneira. What I consider a calling may not be what you do. O que eu considero uma vocação pode não ser o que você considera.
You may want a career that involves saving lives or using your artistic talents. Você pode querer uma carreira que envolve salvar vidas ou usar seus talentos artísticos. Most people would say those are callings. A maioria das pessoas diriam que estas são vocações. Your best friends may enjoy assembling widgets. Seu melhor amigo pode apreciar montagem de botões de aplicativos, né? Aqueles aplicativos dentre outros aplicativos. Many people would not refer to that as a calling. A maioria das pessoas não se refeririam a isso como uma vocação. It's hard to imagine someone feeling passionate about it, but that really shouldn't matter. É difícil imaginar alguém se sentindo apaixonado por isso, mas isso realmente não importa. It is certainly an important job to the people out there who need those widgets. Ele é certamente um trabalho importante para as pessoas lá fora que precisam destes botões de aplicativos. What matters most is coming home at the end of the day satisfied that you did a good job. O que importa mais é chegar em casa no fim do dia satisfeito que você fez um bom trabalho. Work you find satisfying doesn't have to be what someone else would consider significant or meaningful. O trabalho que você acha satisfatório não tem de ser o que uma outra pessoa, né, consideraria muito importante, extremamente importante ou significativo. Então, espero que esse texto de ajuda do livro de vocês ajudem vocês a entender melhor esse assunto. Verbos modais. Bons estudos!